Ele desafiou as leis da física, revolucionou o tempo e o espaço e mudou para sempre nossa compreensão do universo. Albert Einstein é, até hoje, o símbolo máximo da genialidade humana. Mas o próprio Einstein cometeu um erro. Um erro que ele mesmo classificou como o maior da sua vida. O que pouca gente sabe é que esse tal erro, anos depois, se revelou uma das ideias mais brilhantes e visionárias da história da ciência. Como é possível que um equívoco tenha antecipado uma das maiores descobertas do cosmos moderno? Hoje, vamos mergulhar na história da constante cosmológica, uma ideia que Einstein tentou enterrar, mas que o universo, de forma irônica, trouxe de volta à tona. Em 1915, Einstein apresentou ao mundo a teoria da relatividade geral. Era uma visão ousada, quase poética do universo. O espaço e o tempo não eram entidades separadas, mas partes de um tecido flexível que podia se curvar na presença de massa e energia. Essa teoria explicava não apenas a gravidade de uma maneira revolucionária, como também fornecia equações capazes de descrever o comportamento do universo inteiro. Mas havia um detalhe desconfortável. Quando Einstein aplicou suas próprias equações ao cosmos como um todo, o resultado era inesperado e, para ele, inaceitável. O universo deveria estar se expandindo ou contraindo, mas nunca parado. E isso contradizia completamente a visão da época. Afinal, até o início do século XX, a maioria dos cientistas acreditava que o universo era eterno, fixo, imutável. Um palco estático onde os eventos apenas se desenrolavam. As equações de Einstein eram belas, precisas, mas havia um problema. Elas não descreviam um universo parado. Ao contrário, indicavam que o universo deveria estar em expansão ou contração. Mas isso contradizia tudo o que se acreditava na época. Em 1917, ninguém falava em um universo dinâmico. A ideia dominante era de que o cosmos era fixo, eterno, imutável. Einstein, ainda que relutante, decidiu dobrar o universo à vontade da teoria. Inseriu um novo termo, um ajuste, um artifício. Ele o chamou de lambda, a constante cosmológica. Essa constante não era qualquer número. Era uma força antigravitacional teórica, introduzida para contrabalancear a gravidade natural do universo. Uma repulsão cósmica, suave, mas suficiente para impedir que tudo se expandisse ou colapsasse. Resultado: um universo perfeitamente equilibrado, estático, harmonioso, intocado pelo tempo. E por alguns anos isso pareceu funcionar. A teoria estava salva. A elegância matemática havia triunfado. Einstein estava satisfeito. E a ciência, por ora, também. Mas o universo, silencioso, mas implacável, já tramava sua revanche. Porque a verdade não precisa ser elegante. Ela só precisa ser real. Em 1929, a realidade bateu à porta da física com força. O astrônomo Edwin Hubble, observando o céu com seu telescópio no Monte Wilson, percebeu algo extraordinário. As galáxias não estavam imóveis. Elas estavam se afastando. E não só isso. Quanto mais distantes, mais rápido se afastavam. Era como se o tecido do espaço estivesse se esticando em todas as direções. Hubble não apenas observava estrelas. Ele estava testemunhando o ritmo da própria criação. O universo, ao contrário do que Einstein acreditava, não era estático. Era vivo, em movimento constante. E, de repente, tudo fazia sentido. As equações originais de Einstein, sem o tal lambda, já apontavam exatamente para esse fenômeno. O próprio universo gritava a expansão. Mas Einstein havia tentado silenciar esse grito. Quando soube da descoberta, Einstein teria balançado a cabeça em frustração e murmurado uma frase que atravessaria décadas. A constante cosmológica foi o maior erro da minha vida. Mas como você vai ver, esse erro ainda teria um retorno triunfal.
Por décadas, a constante cosmológica foi tratada como um simples erro de cálculo. Um rabisco vergonhoso nas margens da genialidade de Einstein. Os físicos a ignoraram. Os livros a mencionavam apenas como uma nota de rodapé na história da ciência. Até que, no final dos anos 1990, algo surpreendente aconteceu. Duas equipes de astrônomos, estudando supernovas extremamente distantes, perceberam algo estranho. O universo não estava apenas se expandindo, estava acelerando. Era como se uma força invisível estivesse empurrando as galáxias para longe, cada vez mais rápido. Uma energia misteriosa, silenciosa e imensa, preenchendo o próprio vácuo do espaço. Os cientistas deram a ela um nome tão vago quanto intrigante: energia escura. E de repente, o erro de Einstein voltou à cena, porque aquela constante rejeitada, lambda, descrevia com precisão o efeito dessa força estranha. Einstein, ao tentar forçar o universo a ficar parado, talvez tenha captado, sem querer, o que o faria correr. Hoje, lambda, a constante cosmológica, está de volta ao centro da cosmologia. Ela aparece nas equações do Big Bang, nas simulações da evolução do universo e, principalmente, nas teorias sobre o seu fim. Ironicamente, Einstein a criou para evitar a expansão do cosmos. Mas agora, ela é uma das melhores ferramentas para explicar por que o universo está acelerando sem parar. Seria isso apenas um acidente? Ou uma intuição que nem o próprio Einstein conseguiu decifrar? Talvez, ao tentar conter o universo, ele tenha tocado de leve em uma verdade profunda. Algo que ainda hoje tentamos entender por completo. No fim, o maior erro de sua vida pode ter sido uma das ideias mais visionárias da história da física. Einstein chamou a constante cosmológica de o maior erro da sua vida. Mas talvez esse erro tenha sido uma semente, plantada num solo que levaria quase um século para florescer. O universo, afinal, não segue os limites do que achamos possível. Ele expande, surpreende, contradiz e, no meio disso tudo, revela. E quem sabe, assim como Einstein, nós também estejamos cometendo erros hoje, que só farão sentido nas próximas gerações. Se isso mexeu com a sua cabeça, ótimo. Esse é o efeito que o cosmos deve causar. Agora me conta, você acha que Einstein errou ou previu o futuro? Escreve aqui nos comentários. Vou estar de olho nas respostas. E se você curte mergulhar nas grandes perguntas do universo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer o conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, continue olhando para o céu. Ele ainda tem muito a dizer.